Jovem Pan seguirá de olho, hein? Um outro destaque: o Judiciário Federal retomou nesta quarta-feira a análise da ADPF das favelas, que restringe operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. Durante a sessão, o relator contrariou os pedidos do prefeito Eduardo Paes e também do governador Cláudio Castro e sugeriu ampliar as exigências para liberar as ações nas favelas. Segundo o magistrado, ainda persiste um estado de coisas inconstitucional na política de segurança pública do Rio, pedindo a homologação parcial do plano de redução da morte de criminosos em confronto policial. Além disso, o relator afirmou que as decisões do Judiciário não contribuíram para o aumento da criminalidade na capital fluminense e no estado. Segundo Paes, as restrições impedem a ação da polícia, tornando o Rio de Janeiro um resort para criminosos. Chama o Roberto Mota. Mota acompanha essas discussões já há muito tempo. O Judiciário negando culpa por aumento da criminalidade no Rio de Janeiro, no que tange a DPF das favelas, e as duras críticas, né, Mota, do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e também do governador fluminense, Cláudio Castro. A magistrados determinar a política de segurança. Isso é função do executivo. Isso é função de pessoas que foram eleitas, que fizeram campanha, que disseram: vote em mim porque eu vou ser leniente com o criminoso, ou disseram: vote em mim porque eu vou botar os bandidos na cadeia. E aí você vota na pessoa e quando ela assume o cargo, ela implementa a política de segurança. Eu quero dar meus parabéns ao prefeito Eduardo Paes pela coragem moral e política de entrar nessa briga. Que isso marque o início de uma nova era no Rio de Janeiro. A DPF 635 faz parte de um quadro geral de garantismo penal. É aquela preocupação exclusivamente com os direitos dos bandidos. Faz parte da obsessão do Estado brasileiro com desencarceramento, controle policial e discriminação das drogas, que domina o discurso sobre segurança pública. Por trás disso tudo está sempre a ideia do combate ao crime como uma luta de classes. É um conceito marxista, onde a polícia é a força opressora e o criminoso é um lutador pela justiça social. Essas ideias entraram na prática jurídica brasileira através da criminologia crítica, que é uma leitura marxista do direito penal, que diz que existem crimes de pobre, assalto, estupro e homicídio que não devem ser punidos. Só podem ser punidos crimes de rico, entre aspas, que são os crimes de colarinho branco. Acontece que no Brasil, como todo mundo sabe, nem esses crimes têm punição adequada. A DPF das favelas, em análise no Supremo Tribunal Federal, Dávila, o relator, ministro Edson Fachin, disse o seguinte, que a alegação do Estado de que o Supremo teria fomentado o crime organizado é grave equívoco e inverdade. Só que essa posição vai na contramão do que os chefes do executivo da capital fluminense e do Estado dizem, né? Eles reafirmam que a DPF das favelas prejudica muito a atuação das polícias, impede que as polícias atuem nas comunidades. Dávila. A DPF 365, como bem disse o Mota, é um verdadeiro escândalo que transformou, sim, o Rio de Janeiro no porto seguro de todos os criminosos do Brasil. É só ir para lá, ficar escondido e a polícia não vai chegar nunca. Então, isso é um absurdo total. É contrário qualquer política pública, seja da prefeitura e seja do governo do estado. Como bem disse o Mota, eles sim foram eleitos para executar uma política de segurança pública. Essa medida tem que ser derrubada imediatamente. Já demorou muito e o estrago, o rastro que ela já deixou é gigantesco. E aí o Supremo vai fazer alguma coisa para rever esse rastro gigantesco que essa medida absurda deixou no Rio de Janeiro? E vidas perdidas, vidas de vítimas, de policiais. E aí, você não conta isso? Isso é fruto
de uma medida desastrosa que o Supremo manteve muito acima do prazo de validade. Pois é, quando Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, menciona que o Rio se tornou um resort para criminosos, ele não está dizendo isso no sentido figurado, não. Há muitas informações de chefes de facções de outros estados que, fugindo da polícia, acabaram ou alugando, ou comprando, ou recebendo respaldo das facções que administram as favelas no Rio de Janeiro e, hoje em dia, estão lá bem instalados em imóveis até muito bem equipados, com piscina, enfim. Isso, de fato, aconteceu nos últimos 4 ou 5 anos. Beraldo, a avaliação que vem sendo feita pelos ministros sobre a DPF nas favelas na Suprema Corte Brasileira. Neto, vamos lá, 2 partes dessa notícia. Primeiro, a posição do judiciário continua sendo absolutamente inaceitável e incompreensível. Qualquer pessoa que minimamente conheça a realidade do Rio de Janeiro, um estado que tem, o Mota trouxe o dado aqui hoje, 1.500 territórios sob domínio do crime organizado. O que significa isso? Que 1.500 regiões do estado do Rio de Janeiro não há soberania nacional. O poder público não entra. As leis não valem. A Constituição está no lixo. Lembra aquele rapaz que levou 17 anos de condenação porque roubou uma cópia da Constituição? Pois é, lá eles não só roubaram, como queimaram. E não seguem uma única lei na Constituição, escrita na Constituição brasileira. Mas estão lá, livres, leves e soltos, exercendo o seu poder com mão de ferro. Então, meus amigos, a gente precisa reconhecer que o judiciário brasileiro faz um desserviço no combate ao crime no Rio de Janeiro, porque o governador do estado, a quem cabe comandar a Polícia Civil e a Polícia Militar, cabe a ele determinar quais são as melhores estratégias para o combate ao crime naquela localidade. Mas foi atropelado pelo Poder Judiciário. E aí entra o outro ponto, que é a questão política. O Mota aplaudiu a postura do prefeito Eduardo Paes, mas eu só queria lembrar aqui a nossa audiência que Eduardo Paes não chegou nessa festa agora. Está exercendo o seu 3º mandato. Durante o período das suas gestões anteriores, a cidade do Rio de Janeiro se preparou para Jogos Pan-Americanos, se preparou para Olimpíadas, se preparou para a Copa do Mundo. E o que aconteceu? Aconteceu o maior roubo da história do Rio de Janeiro. O dinheiro que deveria ter sido investido na cidade, boa parte dele, bilhões e bilhões de reais, foi jogado no lixo ou roubado, o que é pior. Então, este dinheiro que poderia ter ido para o combate ao crime, este dinheiro que poderia ter ido para melhorar o acesso, melhorar a iluminação, a limpeza, a organização da cidade, o transporte público, ficou lá. Gastos em teleféricos que estão parados ou em VLTs que ninguém usa, porque o centro da cidade do Rio de Janeiro, um lugar belíssimo e histórico, foi completamente esvaziado graças à política de Eduardo Paes. Então não me venha agora dizer que está muito preocupado com a segurança do Rio de Janeiro, porque oportunidade para fazer era alinhado com Sérgio Cabral e com o presidente da época. Então ele não é parte da solução, ele é parte do problema. Fez um aceno que não valeu de nada, porque o problema não foi resolvido. E tenho certeza que está pensando politicamente, eleitoralmente, querendo se alinhar com a turma que quer combater o crime, porque sabe que o crime hoje está destruindo o Rio de Janeiro. O julgamento foi suspenso, será retomado em 3 semanas, só que após a manifestação do relator Edson Fachin, viu, Mota? Alexandre de Moraes fez uma parte aqui, fez uma observação em relação ao que tinha sido defendido por Edson Fachin. Eu vou abrir aspas para Alexandre de Moraes.
qualquer operação contra milícias, contra tráfico de drogas, me parece óbvio que o armamento a ser utilizado é o armamento mais pesado possível que a polícia tenha. E aí ele complementou: é impossível que nós, do Supremo, daqui, nós insinuemos à polícia que ela possa ingressar em uma operação contra a milícia, contra o tráfico de drogas, que haja outra possibilidade de operação policial que não seja com armas letais. Fecho aspas, essa frase e a colocação de Alexandre de Moraes após a manifestação de Edson Fachin. Mota, se quiser, 30 segundinhos para a gente arrematar, mas esse é um tema tão importante que a gente vai voltar a trazer, claro, nas próximas edições. Fecha você, Mota, 30 segundinhos. É exatamente o que diz Thomas Sowell. É absurdo um magistrado que não tem experiência nenhuma com atividade policial, de dentro do seu gabinete com ar refrigerado, ficar determinando como a polícia deve trabalhar. Porque quem vai viver com as consequências dessa determinação não é o magistrado, que vai continuar no seu gabinete com ar refrigerado. São os policiais que estão na frente de combate. Essa e outras notícias você acompanha, sabe aonde? No portal da Jovem Pan News. Sugiro que você conheça o trabalho dos nossos amigos jornalistas, jovempan.com.br ou jp.com.br.